Fala, gente, eu comecei aqui mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou jogar um jogo de Super Mercado. Eu já tinha começado a jogar antes, mas o problema é que parei um pouco. Aí a gente vai continuar esse jogo. Você está vendo minha cara aqui, meu rosto aqui e aqui o jogo. Aí eu vou ficar com o dedo assim.
Hey.